João era conhecido por sua sensibilidade e compreensão profunda, características que foram extremamente importantes na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Ele esteve presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a última ceia, onde se encostou no Mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Foi testemunha da missão de Cristo, de sua ascensão e serviu como um elo vital entre os apóstolos. No entanto, o destino de João está envolto em mistério e simbolismo. João sofreu diversas perseguições, principalmente sob o imperador Domiciano, por pregar o evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, ele foi capturado, torturado e lançado em um caldeirão de óleo fervente. No entanto, Deus preservou miraculosamente sua vida e ele não sofreu nenhum dano. Diante desse milagre, o imperador decretou seu exílio na ilha de Patmos, uma prisão do império. Entretanto, não há nenhum versículo bíblico que confirme que João foi lançado no óleo quente antes de ser levado para Patmos. O que temos nesse caso é apenas a tradição dos chamados pais da igreja, que afirmam esse fato. Os pais da igreja eram homens zelosos, que construíram a teologia ainda usada pela igreja hoje. Muitos relatos e detalhes sobre a morte dos apóstolos foram descritos por eles e posteriormente incorporados à doutrina cristã. João teria sido exilado para Patmos, onde recebeu visões apocalípticas registradas no livro do Apocalipse. Essas revelações destacam sua proximidade espiritual e trazem ensinamentos profundos sobre o futuro. Quanto à sua morte, a tradição cristã relata que, apesar de várias tentativas de execução pelas autoridades romanas, João morreu de causas naturais. Segundo Polícrates, bispo de Éfeso, e conforme registrado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, João morreu em Éfeso, na Ásia Menor, por volta do ano 100 d.C., com cerca de 94 anos de idade. No entanto, há relatos de que seu túmulo estava vazio quando foi aberto pelo imperador Constantino. Nos últimos anos de sua vida, João, envolto na sabedoria adquirida ao longo de décadas de reflexão e serviço, tornou-se um pilar na comunidade cristã. Suas palavras, cheias de profundidade espiritual, guiavam, corrigiam e encorajavam os fiéis. Seus ensinamentos, imbuídos da experiência de viver ao lado de Cristo, ressoavam com autoridade e amor, fortalecendo as raízes da nova fé. O amado apóstolo, em seus últimos dias, refletiu sobre a tapeçaria da história que testemunhou. Desde os humildes começos às margens do Mar da Galileia, até os desafios enfrentados pela igreja em Éfeso, que lutava para manter sua identidade em um mundo hostil. Em cada palavra escrita e em cada conselho dado, João enfatizou o amor e a graça para que outros pudessem conhecer e compreender a esperança que temos em Cristo. Seu foco era o coração do Evangelho, o amor incondicional de Deus manifestado em Jesus Cristo. Ele constantemente lembrava a comunidade cristã sobre a importância da fidelidade à verdade, ao mesmo tempo em que incentivava o amor e a unidade, ecoando a oração de Jesus em João 17:21, para que todos sejam um. Em suas visões registradas no Apocalipse, João ofereceu à igreja uma perspectiva de esperança e triunfo, mesmo em meio às perseguições e tribulações, apontando para a vitória final do Cordeiro sobre todas as forças do mal. Essas visões, repletas de simbolismo, serviram como fonte de consolo para os cristãos ao longo dos séculos, lembrando-os de que, independentemente da adversidade, o triunfo final pertence a Deus. No crepúsculo de sua vida, João deixou um legado imensurável, não apenas como um dos apóstolos fundadores da igreja,
mas também como um exemplo de fé, amor e perseverança. Através de seus escritos e da vida que viveu, ele continua a inspirar incontáveis gerações, sempre apontando para a redenção e o amor transformador de Jesus Cristo. Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, esteve presente na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e na agonia de Jesus no Getsêmani. Seu relacionamento próximo com João e com Cristo destaca sua importância entre os apóstolos. Ele fazia parte do círculo interno dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro e João. Esses três testemunharam milagres e ensinamentos exclusivos, revelando a confiança especial que Jesus depositou neles. Após a morte de Jesus, a jornada de Tiago teve um desfecho dramático. Em Atos 12, 1-2, está registrado que o rei Herodes, buscando agradar aos judeus, ordenou sua execução. Naquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. A narrativa bíblica não fornece detalhes sobre o método exato de execução, mas a tradição sugere que ele foi decapitado ou perfurado por uma espada. É importante lembrar que há dois apóstolos chamados Tiago nas Escrituras: Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor. A participação de Tiago, filho de Alfeu, nos evangelhos é relativamente discreta e menos evidente em comparação com outros apóstolos. Após a morte de Jesus, as informações sobre suas atividades tornam-se ainda mais escassas. A tradição cristã sugere que ele também desempenhou um papel na propagação do evangelho, possivelmente engajando-se em atividades missionárias. No entanto, há incerteza quanto à sua morte. A tradição cristã majoritária afirma que Tiago, filho de Alfeu, também morreu por ordem do rei Herodes Agripa em Jerusalém, sendo decapitado em público. A imagem de Tiago sendo decapitado é frequentemente encontrada em pinturas, esculturas e outras representações religiosas. Entretanto, outras fontes, como um livro do primeiro século chamado O Martírio dos Apóstolos, afirmam que Tiago foi jogado do pináculo do templo em Jerusalém e depois apedrejado até a morte. A morte de Tiago, um dos pilares da igreja primitiva, teve um grande impacto. Seu martírio não foi apenas um golpe para os seguidores de Jesus, mas também um sinal claro da crescente tensão entre a jovem igreja, os judeus e as autoridades romanas. Sua morte representou um momento decisivo, reafirmando a seriedade e o custo da missão cristã. Para a comunidade de crentes, a perda de Tiago provocou um misto de luto e determinação. Pedro e os demais apóstolos, agora mais conscientes do perigo iminente, fortaleceram sua fé e a resolução de continuar a missão que Jesus lhes havia confiado. O martírio de Tiago serviu como um doloroso, mas poderoso lembrete de que a jornada que haviam empreendido exigiria grandes sacrifícios. No entanto, sua morte não foi em vão. Pelo contrário, inspirou uma nova onda de coragem entre os cristãos, reforçando a convicção de que a mensagem de Jesus deveria prevalecer, independentemente das adversidades. A igreja, embora perseguida, começou a expandir-se para além das fronteiras de Jerusalém e Judeia, chegando a Samaria e, eventualmente, o fim do Império Romano. A mensagem do Evangelho, nutrida pelo sangue dos mártires, encontrou terreno fértil em corações sedentos de esperança e verdade. Enquanto isso, Tiago, o menor, continuou seu ministério discreto, mas vital. Embora as Escrituras forneçam
poucos detalhes sobre seus atos posteriores, a tradição da Igreja sugere que ele também desempenhou um papel significativo em espalhar a fé. Seu silêncio e dedicação persistente contribuíram para o crescimento e fortalecimento da comunidade cristã durante um período de incertezas e desafios da história. Dos dois Tiagos, cada um com seu próprio caminho e destino, se tornou uma fonte de inspiração para as gerações posteriores de cristãos. Eles representam a diversidade de chamados dentro da Igreja, aquele chamado para um papel público e um fim dramático, outro para um ambiente mais tranquilo, mas não menos importante contribuição. Refletindo sobre a vida dos apóstolos Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, o menor, somos lembrados de que o caminho do discipulado pode levar muitos a diferentes formas. Cada um, à sua maneira, abraçou o chamado a seguir a Cristo, seja na praça pública de frente para o carrasco e a espada, ou nas sombras do serviço fiel aos seus. Suas histórias continuam a ressoar na memória da Igreja, lembrando todos os crentes que, independentemente do caminho que seguimos, somos chamados a viver e testemunhar a nossa fé com coragem, amor e inabalável fidelidade. Pedro, originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaída, na Galileia. Pedro era pescador de profissão quando foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Seu nome, anteriormente Simão, mais tarde foi alterado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a solidez de fé que ele demonstraria durante todo o Evangelho. Pedro é retratado como um fervoroso discípulo, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Ele testemunhou milagres como andar sobre as águas e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro desempenhou um papel central na última ceia e foi destacado como o líder dos apóstolos. Sua negação de Jesus durante a prisão é um episódio notável, seguido por um profundo arrependimento e restauração por Cristo. Mesmo após a ressurreição de Jesus, Pedro embarcou em uma viagem através do vasto território do Império Romano para espalhar a mensagem do Evangelho, eventualmente fixando residência em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã. Seu papel é evidenciado em Atos dos Apóstolos, onde ele interpreta um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente entre os gentios. No ano 64 d.C., a cidade de Roma foi consumida por um grande incêndio que desencadeou uma série de eventos. O imperador Nero culpou os seguidores do cristianismo pelo fogo e iniciou uma perseguição implacável contra eles. Pedro acabou sendo preso e condenado à morte. A tradição também conta que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por humildade, alegando que não era digno de morrer da mesma maneira como seu mestre. O lugar escolhido para sua crucificação foi a colina do Vaticano, onde hoje fica a majestosa Basílica de São Pedro, tornando-se um dos primeiros mártires do cristianismo. Sua morte é considerada um ato corajoso e um testemunho final de sua fé inabalável em Jesus Cristo. A história de Jesus Cristo nos diz que durante essa perseguição, muitos cristãos foram submetidos a torturas e horríveis execuções. Mas a fé da comunidade permaneceu firme, muitas vezes fortalecida pelo exemplo de coragem e sacrifício de líderes como Pedro. À medida que as chamas da perseguição queimavam, a fé dos cristãos se espalhava com ainda mais vigor. Uma chama inextinguível que desafiou a opressão e a morte. A decisão de Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo, como a tradição narra, não foi apenas um ato de humildade, mas também um poderoso testemunho de sua devoção a Cristo. Essa escolha reflete a profunda transformação que ocorreu
Na vida de Pedro, desde aquele primeiro encontro às margens do mar da Galileia, o pescador impetuoso se tornou o pilar da igreja, um líder cuja fé e convicção guiaram inúmeros outros no caminho com Cristo. Sua morte não foi o fim, mas um novo começo. A história de Pedro, com seus erros e triunfos, tornou-se uma fonte de inspiração e encorajamento para todos os cristãos. Seu caminho, marcado pela negação e restauração, pela coragem e sacrifício, ressoa através dos séculos, nos lembrando de que a graça de Deus e o amor são suficientes para transformar e fortalecer até o coração mais frágil. Aparentemente, o imperador Nero também foi responsável pela morte do apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeu ou Judas, filho de Tiago. Apesar de ser um dos apóstolos menos mencionados nas Escrituras, sua contribuição e legado são significativos. Na última ceia, Judas questionou o significado das palavras de Jesus, mostrando um genuíno desejo de compreender os mistérios do reino. Após a morte de Jesus, ele continuou a desempenhar um papel essencial, espalhando o Evangelho, especialmente nas regiões da Mesopotâmia e da Pérsia. Sua importância na Bíblia é evidente em suas epístolas, onde ele é reconhecido como autor de uma breve, mas poderosa carta dirigida aos cristãos. Nessa epístola, ele exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e na prática do amor fraterno. A tradição cristã apresenta diferentes relatos sobre a morte de Judas Tadeu. Algumas narrativas sugerem que ele foi martirizado ao lado de Simão por apedrejamento, enquanto outras fontes indicam que ele foi morto com golpes de machado, uma forma brutal de execução da época. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte é frequentemente considerada um testemunho de sua dedicação e fidelidade a Cristo. Judas Tadeu é venerado como um dos padroeiros das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que persiste mesmo nas situações mais difíceis. André, irmão de Simão Pedro, muitas vezes esteve à sombra de apóstolos mais proeminentes, mas compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada de discipulado. Ele é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como o episódio da multiplicação dos pães e peixes, no qual apresenta um menino com 5 pães e 2 peixes, tornando-se um instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância na Bíblia também fica evidente na lista dos apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Cristo, André continuou a propagar o cristianismo, levando sua missão a várias regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Segundo a tradição cristã, André enfrentou o martírio por crucificação em Patrus, Grécia. Antes de ser crucificado, teria passado por uma longa sessão de tortura e sido brutalmente chicoteado. Sua crucificação teve uma peculiaridade. Ele foi pregado em uma cruz, em forma de X, que mais tarde ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Assim como Pedro, teria pedido para ser crucificado dessa forma, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Filipe, originário de Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo. Ele é frequentemente identificado nos evangelhos como Filipe de Betsaída, destacando sua origem e diferenciando-o de outros com o mesmo nome. Filipe está associado a episódios significativos da narrativa bíblica. Em um desses momentos, Jesus o desafia a refletir sobre como alimentar a multidão, testando sua fé. A resposta de Filipe
revela a perspectiva humana diante de um desafio aparentemente intransponível, avaliando a situação apenas com base nos recursos materiais disponíveis. Apesar disso, Jesus toma os pães, dá graças a Deus e milagrosamente os distribui para a multidão. O milagre da multiplicação dos pães alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças, resultando em 12 cestos de sobras recolhidas. Após a morte de Jesus, Filipe continuou a desempenhar um papel crucial na difusão do Evangelho, viajando para diversas regiões, incluindo Samaria, onde realizou milagres e batizou muitos em nome de Jesus. O Novo Testamento não fornece detalhes sobre sua morte, mas a tradição da Igreja sugere que ele foi crucificado e apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor, durante a perseguição aos cristãos pelos romanos. Simão, conhecido como Simão o Zelote, é um dos apóstolos cuja história é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Pouco se sabe sobre sua vida e morte, mas a tradição cristã o retrata como um missionário dedicado, levando a mensagem de Cristo a diferentes partes do mundo. Algumas tradições sugerem que ele viajou para a Pérsia, onde enfrentou perseguição e, eventualmente, o martírio. O imperador Traun Bartolomeu, um dos apóstolos escolhidos por Jesus, teve seu encontro com Cristo descrito no Evangelho de João, onde Filipe o apresenta a Jesus, que o saudável como um homem sem engano. Após a morte de Jesus, o apóstolo Bartolomeu viajou para a Índia, pregando o Evangelho com sucesso e convertendo muitos ao cristianismo, o que atraiu a atenção do rei Áagis, que era pagão e furioso com a pregação de Bartolomeu. Ele ordenou a prisão e execução de Bartolomeu. A informação histórica de Bartolomeu é limitada, e a tradição cristã oferece algumas narrativas variadas. Uma delas relata que Bartolomeu enfrentou o martírio por decapitação. Por outro lado, a tradição cristã ortodoxa tem uma narrativa peculiar sobre a morte de Bartolomeu. De acordo com esta tradição, no ano 51, Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo. Sua recusa em renunciar à sua fé em Cristo e sua pele foi exibida publicamente como um aviso para outros cristãos. Mateus, o apóstolo e evangelista, antes de seu chamado por Jesus, era conhecido como Levi, um coletor de impostos em Cafarnaum. Sua profissão o colocou em uma posição muitas vezes desprezada pela sociedade, mas sua vida mudou drasticamente quando Jesus o chamou para seguir. Sua mais duradoura contribuição foi o registro escrito de seu testemunho em forma de evangelho, que se tornou parte fundamental do Novo Testamento. De acordo com as tradições cristãs antigas, Mateus continuou pregando o Evangelho depois da ascensão de Jesus. Relatos sugerem que ele pregou em várias regiões, incluindo a Etiópia e o presente dia Irã. Quanto à sua morte, há várias narrativas. No entanto, a tradição mais difundida afirma que Mateus foi martirizado na cidade de Nadab, localizada na Etiópia, tendo sido morto pela espada. Sua vida é um testemunho de sua fé em Jesus Cristo. Tomé, o apóstolo Tomé, também conhecido como Dídimo ou Tomé, o gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Originalmente, ele era pescador na Galileia. Tomé ganhou destaque nos evangelhos por sua sinceridade e, às vezes, por sua hesitação em acreditar em eventos extraordinários. Sua identificação como Dídimo sugere que ele poderia ter sido um gêmeo, embora a identidade de seu suposto gêmeo não seja mencionada nas Escrituras. Depois da morte de Jesus, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição e declarou que só acreditaria tocando nas feridas de Jesus. Esse ceticismo lhe valeu o epíteto "o duvidoso",
O subsequente encontro de Tomé com Jesus, onde ele é convidado a tocar as feridas, culmina em sua confissão de fé, proclamando: "Meu Senhor e meu Deus." Essa transformação destaca não apenas a misericórdia de Jesus, mas também a importância de superar dúvidas e encontrar uma fé profunda. A vida posterior de Tomé é pouco documentada, mas as tradições sugerem que ele estava envolvido em missões na Índia, espalhando o Evangelho. De acordo com essa narrativa, Tomé foi martirizado por lanças em Chennai, na Índia, depois de uma evangelização bem-sucedida. Judas Iscariotes, o traidor, é um nome que ressoa através dos séculos como sinônimo de traição. Ele é proeminentemente mencionado nos evangelhos como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas. Judas era originalmente da cidade de Queriot, que lhe concedeu o sobrenome Iscariotes. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus, mas sua seleção como um dos 12 apóstolos indica que ele inicialmente compartilhou o chamado e propósito comum com os outros seguidores de Cristo. O momento trágico que marcou a história de Judas ocorreu durante a última ceia, conforme registrado nos evangelhos, quando Satanás entrou em Judas, levando-o a trair Jesus por 30 pedaços de prata. Ele então identificou Jesus aos líderes religiosos com um beijo, sinalizando quem deveria ser preso. O que motivou a traição de Judas continua sendo uma questão complexa e especulativa. Em relação ao reino terrestre, eles esperavam algo diferente. Outras teorias sugerem motivos financeiros ou más influências. Após a traição, a vida de Judas se transformou em uma espiral de tragédia. Percebendo as consequências de seu ato, ele tentou devolver as 30 peças de prata aos líderes religiosos, mas incapaz de lidar com a culpa e o remorso, Judas acabou se enforcando. A tradição cristã muitas vezes destaca o destino trágico de Judas como um lembrete da seriedade da traição, mas também esclarece a tensão entre o livre-arbítrio humano e o divino, que planejou sua morte. De acordo com as contas, o suicídio ocorreu em um campo conhecido como o Campo de Sangue, ou Campo de Potter. Este terreno foi adquirido com as 30 moedas de prata que Judas devolveu. Localizado perto do Vale de Rinan, em Jerusalém, o campo era originalmente destinado ao sepultamento de estrangeiros e criminosos. Os líderes religiosos adquiriram esta terra especificamente para enterrar estrangeiros que morreram na cidade, o que resultou no nome Campo de Sangue. Esse nome evoca o sangue de Jesus, que, segundo a narrativa, foi derramado como parte da traição de Judas. Além de seu simbolismo ligado à traição, o campo também se tornou um ícone de arrependimento e redenção. As narrativas diferem ligeiramente em detalhes, mas convergem para o mesmo resultado trágico. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5, depois de trair Jesus, Judas se arrependeu e tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. No entanto, eles rejeitaram o dinheiro. Consumido pelo remorso, Judas jogou as moedas no templo, saiu e se enforcou. A conta nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 e 19, oferece uma versão ligeiramente diferente, descrevendo que, após o arrependimento, Judas, durante uma queda, teve seu corpo estourado, derramando suas entranhas. Essas narrativas, apesar das pequenas diferenças, apontam para o mesmo fim trágico. Esta triste conclusão é marcada por profundo remorso e desespero, transformando a história de Judas em um solene lembrete das consequências da traição e o peso do arrependimento não acompanhado de esperança e perdão.
Oremos. Obrigado, Deus, por nos dar a sua palavra como guia e por estar sempre lá para nos ouvir quando clamamos. Ajude-nos a viver vidas que reflitam seu amor e graça, para que outros possam vir a conhecer e compreender a esperança que temos em você. Em nome de Jesus, amém. Agora comente aqui se este conteúdo foi importante para você. Seu apoio é essencial para continuarmos espalhando essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Sua opinião nos comentários é muito importante e não saia ainda. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para seguir nesta jornada de aprendizado e fé.